Amados, graça e paz, Cláudio, do nosso canal Discipulando com a Bíblia. Ordenança para uma vida de vigilância e oração. É o título da nossa quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as ordenanças para uma vida cristã frutífera e próspera na presença do Senhor. O nosso texto áureo está escrito aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verdade aplicada. Em todo o tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. Vamos estudar, vamos tratar nesta nossa quinta lição sobre o tema vigiar e orar. Não pode faltar isso na vida de um discípulo de Jesus. Os objetivos da nossa lição: mostrar os diversos aspectos da oração, destacar a oração como um meio de acesso a Deus, é através da oração que nós conversamos com Deus, e ressaltar a importância da vigilância. Jesus, o próprio Jesus, nos instruiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se o próprio Jesus nos disse para vigiar, para orar, a gente observa que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito conduz Jesus para o deserto, onde Jesus passa ali 40 dias, em oração, em jejum, vigiando, porque o diabo aproveitou e foi tentar Jesus. Se Jesus não está atento, não está vigilante, tá? O diabo lançando iscas, tentando atrair, tentando tirar Jesus do projeto, do plano que Deus havia estabelecido. Se Jesus não está vigilante, não está atento, tá? Então, se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, o que será de nós? Pedro vai dizer na sua epístola que ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para agir, tá? Então, se nós não entregamos todas as áreas das nossas vidas, da nossa vida a Deus, entregamos área X, área Y e determinada área da nossa vida nós não entregamos a Deus. É nesta área que o diabo age, que ele escraviza o homem, que ele acha uma oportunidade para atrair, para escravizar a pessoa, tá? Então, Jesus vem falar a respeito da oração e da vigilância. O nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 24, versículos do 42, 43 e 44, e Mateus 26, versículo 41. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, Jesus, o próprio Senhor, nos instruindo aqui, tá? Então, a falta de vigilância pode pôr tudo a perder. Enquanto prosseguimos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, precisamos estar atentos a esses dois
Estas duas importantes palavras aqui que Jesus nos instrui: vigilância e oração. É preciso estarmos atentos a estas observações que Jesus nos instruiu. O primeiro tópico da nossa lição: a falta de vigilância põe tudo a perder. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, tá? Então, a palavra vigiar, ela dá a ideia de estarmos atentos, né? Estarmos observando, cuidadosos, vigilantes em relação à nossa vida espiritual, à nossa vida moral, né? Ficar atentos em relação às investidas do inimigo contra a nossa vida, para tentar nos tirar do propósito, do caminho, da presença do Senhor. Estar atentos quanto às investidas, tá? A gente tem um exemplo lá em Gênesis, de José, do filho de Israel, do filho de Jacó. José estava escravo no Egito, vendido, né, como escravo. Foi comprado pelo chefe do exército de Faraó, Potifar. Em uma determinada oportunidade, a esposa de Potifar assediando José, e José estava atento, estava vigilante. O que foi que José fez quando o laço estava posto? José fugiu, correu. Então, ele estava vigilante. Davi, em relação ao episódio com Batseba, Davi não conseguiu se desvencilhar. Deixou-se atraído pelos desejos dos olhos, pela concupiscência, né? Foi atraído, caiu na isca e não conseguiu mais se desvencilhar. E aí foi uma consequência atrás da outra, e os resultados foram terríveis a partir de então na vida de Davi, tá? Então, a importância da vigilância e da oração. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos alertou em relação a isso. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Então, a vigilância, quando estamos em vigilância, aquele que está em vigilância, ele vê a hora que o perigo chega. E a oração nos dá força para resistir a ela. Olha que interessante, né? Quando estamos em vigilância, né, a gente vê a tentação chegar. E quando estamos em oração, a gente tem força para resistir a estas investidas que vêm sobre a vida de todo cristão. Então, a vigilância é saber que um simples vacilo pode ser fatal. Aí Jesus vai dizer: vigia, fica atento, porque o laço está posto. É o que Pedro vai dizer. O diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, uma brecha, e ele achando, ele arma o laço, ele arma a isca, tá? Se não estiver atento, a pessoa cede. Então, não adianta sermos exímios conhecedores das Sagradas Escrituras se não há vigilância. Não adianta ser de oração se não há vigilância. Não adianta orar 24 horas por dia e quando se levanta da oração não vigia, murmura, fala mal um do outro, né? Mente, xinga e tantas outras coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, né? Então, estamos jogando fora a nossa oração se não estivermos vigilantes, atentos, né, ao que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, quando ele está no Getsemane, na iminência ali de ser traído por Judas Iscariotes,
Jesus chama Pedro, Tiago e João, vai mais adiante, ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e Jesus vai orar. Manda que os discípulos ficassem atentos, ficassem vigilantes, ficassem em oração, né? Com Jesus ali, orando. Jesus vai mais adiante. Quando Jesus volta, eles estavam dormindo, cochilando. Aí Jesus diz: vigiai e orai, né? Para não cair, não entrar em tentação. Então, Cristo deu esta advertência: vigiai e orai, porque para que não entrais em tentação. Esta é uma advertência a qual todo cristão precisa estar atento, precisamos estar atentos, né? Durante toda a nossa vida. A gente precisa estar vigilante. Se vacilarmos por um instante, o laço pode estar posto, tá? E essa é a intenção do nosso adversário, nos tirar do alinhamento, do propósito, para aquilo que Deus nos chamou. Aí Jesus vai dizer: vigiai, porque não sabeis a hora em que também o Filho do Homem há de vir, tá? Vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. A nossa luta, né? A luta que travamos não é contra os nossos irmãos, não é contra carne nem sangue, como está lá em Efésios capítulo 6. Nós não estamos brigando uns com os outros. Infelizmente, a gente vê isso muito dentro das igrejas. Divisão, brigas, contendas, levantes, um contra o outro, sem sentido, né? Quando, na verdade, a nossa luta, Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 6, é contra os principados, contra os príncipes das trevas, né? Contra as hostes espirituais da maldade, não é contra o nosso irmão. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Então, pessoas perdem tempo, se estressam, se revoltam, perdem a sua fé, perdem a sua paz com Deus, porque estão gladiando um com os outros por causa de cargo, de posição, disso e daquilo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Precisamos tomar toda a armadura de Deus a nosso favor para que possamos resistir a estes dias que são tão maus. Então, o nosso adversário, ele não brinca, tá? Ele não brinca. Quando ele tentou o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, ali no deserto, quando ele armou a isca para Adão e Eva, lá no paraíso, lançou a isca, Eva caiu, o diabo tirou o corpo de fora e Eva levou o fruto até Adão. Então, o diabo é estratégico. Por isso que Jesus disse: vigiai, ficai atento, ficai alerta, porque ele está tentando nos tirar do caminho que nos conduz a Deus. Então, o diabo sempre está à espreita, como um leão faminto, procurando quem possa tragar. É o que Pedro diz lá na sua epístola, capítulo 5, versículo 8, tá? Aí Jesus vai dizer também: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, tá? Não sabeis nem o dia nem a hora, Mateus capítulo 25, versículo 13. Se o próprio Jesus disse isso, aí é que precisamos estar atentos mesmo, né? Jesus pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento, assim como também pode vir nos buscar individualmente. Quantas pessoas partiram para a eternidade hoje, neste exato momento estão partindo, estão deixando esta terra? Essas pessoas não esperavam que fosse morrer agora, mas estão partindo. Todos os dias, pessoas partem para a eternidade. Esperavam, fazem planos, fazem projetos, mas como está lá em Lucas, aquele homem que
tinha celeiros, crescia celeiros e não sabia onde guardava tantos bens, tantos recursos, e aquela preocupação com isso e com aquilo. Aí Jesus vai dizer: louco, fica aí atento, esta noite alguém pode pedir a tua alma. O que é que tu tem preparado? Para quem será? Tá? Então, a importância de estarmos vigilantes, atentos a respeito da nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Lembrando sempre, nós não somos daqui. Jesus nos tira do mundo, nos prepara, nos enche do seu Espírito, nos capacita e nos envia ao mundo, não para fazer parte dele, mas para fazer a diferença nele, tá? Na oração de Jesus sacerdotal, intercessora, lá em João, capítulo 17, Jesus diz que assim como ele não é do mundo, nós também não somos do mundo, tá? Então, daí a importância da oração, da vigilância. Estais apercebidos, estais alerta, estais atentos, porque o Filho do Homem há de vir a qualquer momento, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai, estais atentos em oração. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Mateus capítulo 24, versículo 36. Então, Jesus vem falar a respeito de estarmos atentos a respeito da volta, da sua volta, tá? Então, sem a vigilância, sem a santificação, a consagração da vida a Deus vai se enfraquecendo, tá? A gente precisa estar atento. A vigilância, estar vigilante não é falar tudo que vem à nossa boca e não é fazer tudo que dá vontade, entende? A gente precisa manter o equilíbrio, tá? O cristão, ele precisa ser equilibrado, manter uma vida de vigilância, de oração, tá? O segundo tópico da nossa lição, aprendendo a orar. A oração modelo, a oração em secreto e os vários aspectos da oração. A nossa oração modelo, Jesus, aqui no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, Jesus, a partir do versículo 9, Jesus nos dá a oração modelo. Jesus nos ensina, quando ele está falando ali no Sermão da Montanha, ele nos ensina, nos dá um modelo, exemplo de oração. Aí ele diz: portanto, quando vocês forem orarem, orai assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aqui já estamos falando de adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Estamos elevando ao Senhor em adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Estamos reconhecendo aqui a soberania de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, nossa dependência de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? A quem nos tem ofendido. Está tratando aqui do condicional. Eu preciso perdoar para eu ser perdoado. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha o livramento, tá? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Falando aqui de exaltação. Teu é o poder, teu é a honra, teu é a glória para todos sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Então, está aqui um modelo, a oração modelo que Jesus nos ensinou. Fala de adoração, de soberania, de dependência, né, de livramento e de exaltação
ao nosso Deus. Então, a oração de Jesus, que Jesus nos ensinou aqui na oração modelo, ela nos mostra a comunhão que precisamos ter uns com os outros, né? A simplicidade e a intimidade do homem para com Deus, a dependência de Deus, deixando claro que a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas, porque Ele sabe, Deus sabe o que é melhor para nós e o que nós precisamos, tá? Precisamos viver em harmonia, né? Em comunhão com os nossos irmãos, na dependência e no reconhecimento da soberania de Deus. A oração também vem falar da oração em secreto. Ninguém precisa saber o nível de conversa que eu tenho com meu Deus. No capítulo 6, versículo 6, aqui Jesus vai falar da oração em secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que está em secreto, ele ouve e ele te responderá. Então não é preciso orar como um hipócrita para ser ouvido pelos homens, como faziam muitos dos fariseus, que oravam nas praças para serem vistos, né, e se achavam justificados, quando na verdade estavam totalmente equivocados. Mesmo que haja oração coletiva na igreja, precisamos ter o nosso tempo, nosso particular, com o nosso Pai, com o nosso Deus, tá? Então, a oração em secreto ou em segredo é aquela que só Deus e nós, por você e o seu particular com Deus, você e Deus fica sabendo. Deus é onisciente, Deus conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. A oração em secreto é essa, só nós, só você e Deus, o seu particular com Deus, tá? Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, tem um exemplo muito clássico aqui desta oração em secreto. Ana, a esposa de Elcana, que não tinha filhos, estava orando, né, seus lábios apenas movimentando, mas Ana estava orando ali no seu íntimo, né, com seus pensamentos, com seu coração. Deus estava contemplando. O juiz, o sacerdote, o sumo sacerdote ali, achava que Ana estava embriagada, quando na verdade Ana estava orando em espírito ali, né? Deus, ouvindo a oração da sua serva, a sinceridade do coração de Ana, e a sinceridade do coração de Ana levou Deus a responder a oração daquela mulher. Então, um íntimo, um particular, que só ela e Deus sabiam o que estava ocorrendo, o que estava passando. Esta é a oração em secreto. Aquilo que só você e Deus, nem o próprio diabo sabe. Ele não lê pensamentos, tá? Só nós e Deus sabemos o que está ocorrendo na nossa oração. Esta é a oração em secreto. Existem também os vários aspectos da oração, ou seja, sejamos diretos, específicos nas nossas petições. A oração deve ser específica ao máximo. Se nós soubermos o nome do pecado ao qual precisamos confessar, vamos ser diretos, tá? Vamos ser diretos, pedir a Deus sobre aquilo específico. Deus quer que sejamos diretos com Ele, né? Sejamos sinceros, sem disfarces. Ninguém engana a Deus. Então a gente tem que ser direto com o nosso Pai. O Senhor quer ouvir da nossa boca aquilo que queremos. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta ali do cego de Jericó, quando Jesus chega e diz: que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele cego, ele queria enxergar, ele queria ver, voltar a ver. Aí Jesus disse: o que queres que eu te faça? É interessante que a gente observa a Bíblia, Deus trabalha com perguntas. Deus sabe as respostas, mas ele trabalha com perguntas. Adão havia comido do fruto com Eva, Adão se esconde, aí Deus chega para Adão. Deus vem pelo jardim e diz: Adão, onde tu estás? Deus sabia que Adão estava escondido, mas Deus faz a pergunta. Caim mata Abel, Deus chega para Caim: onde está o teu irmão?
Elias está escondido na caverna. Deus chega para Elias: o que fazes aqui, Elias? Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu vês? Olha que coisa extraordinária. Então Deus trabalha conosco. Então sejamos diretos ao nosso Senhor. É o que Jesus vai dizer na oração sacerdotal. Nos dirijamos ao nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Né? Então Jesus nos dá o exemplo aqui, tá? Então sejamos pontuais nos nossos pedidos, diretos. Deus sabe o que precisamos. Então Deus, a gente não precisa de arrodeio com o nosso Pai. Com o nosso Pai a gente conversa, a gente é direto naquilo que precisamos, tá? Então a oração pode ser específica, né? Estamos entregando alguma coisa a Deus, vamos orar por isso específico, né? Estamos passando por uma situação difícil, vamos orar a Deus sobre isto que estamos passando. Estamos consagrando a Deus, vamos orar a Deus por aquilo que estamos consagrando, tá? Estamos intercedendo, vamos ser específicos na nossa intercessão. Então sejamos diretos com o nosso Pai, porque Ele sabe aquilo que precisamos, aquilo que buscamos, mas Ele espera que sejamos específicos, direto na nossa petição, na nossa oração. O terceiro tópico da nossa lição, a dedicação à oração. Orar em todo lugar, orar em todo tempo e orar sem jamais esmorecer. Já dizem que o oxigênio da alma é a oração, tá? A oração mantém o vigor da nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus está dizendo ali: quem bate, abre. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe, tá? Então, a gente vê lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus chega para Salomão e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quem pede, recebe. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Jesus disse, né, que quem buscar, né, clama a mim e responder-te-ei. Então, buscarmos ao Senhor, sermos diretos nas petições. O próprio Jesus nos dá o exemplo lá no Evangelho registrado por João, no capítulo 17, na oração modelo, na oração intercessora, na oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus orou por si mesmo, orou por seus discípulos, orou por nós. Tá? Então Jesus orou por ele, orou pelos seus discípulos. Então Jesus foi especificando, né, a sua petição ao Pai que está nos céus, tá? Então, orar em todo lugar. Orar em espírito em todo lugar. Diariamente, a nossa intimidade, o nosso particular com Deus, tá? As Escrituras dão testemunho sobre a eficácia da oração. Pela nossa sinceridade diante de nosso Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme Paulo vai registrar lá nos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vai falar também sobre orar em todo o tempo. A oração não tem hora marcada para acontecer, é em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar, né? A nossa conversa com o nosso Pai, com o nosso Deus, ela nunca acaba, tá? Vamos deixar de conversar com o nosso Pai? De jeito nenhum. Deus fala conosco através da sua palavra, as Sagradas Escrituras. Nós falamos com Deus através da oração, tá? Então a gente não vai se cansar nunca de conversar com o nosso Pai, de
falar com o nosso Pai sobre os nossos problemas, sobre o que precisamos, sobre como foi o nosso dia, né? Apresentar a Ele os nossos planos, os nossos projetos. Pai, isso, meu plano é esse. Está de acordo com a tua vontade? Se não está, tira, tá? Não deixe eu tomar uma direção que não esteja de acordo com a tua vontade. Assim é nosso particular com Deus, nosso Pai, tá? Jesus, quando subiu ao céu, Jesus disse: não vou deixar vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos. O meu Espírito, que do Pai virá, estará com vocês, e ele testificará de mim, ele me glorificará, tá? Então, o Espírito de Deus está em nós, está no nosso meio, está conosco. Então, conversemos com o Espírito Santo, nosso amigo particular, que nos entende, que nos compreende, que intercede por nós. Então, nós conversamos com Deus, porque Deus é nosso Pai. Vamos ter medo de conversar com o nosso Pai? De jeito nenhum. Só que Jesus nos alerta, ficai atento, porque o diabo, o adversário, ele quer atrapalhar. Ele quer fazer que saiamos do foco, do projeto, do propósito, aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, a nossa conversa com o nosso Pai, ela nunca acaba. Cada dia ela tem que crescer mais, se intensificar mais, tá? Então, Jesus, em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus, mesmo afirmando que ele e o Pai eram um, Jesus, durante seu ministério terreno, foi um homem de oração. Então, que exemplo maior, que modelo maior nós vamos ter, senão de Jesus? Se ele e o Pai eram um, mas enquanto Jesus estava como um homem, Jesus estava em intensa intimidade, oração com Deus. Aí ele próprio nos instrui: vigiai, orai, tá? Ficai atento, porque o adversário quer minar esta comunhão. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Ele lançou a isca e Adão caiu, perdeu a aliança, perdeu a intimidade, tá? Porque não ficou atento. Ele tentou a mesma coisa com Jesus, só que Jesus estava atento, estava vigilante. Aí Pedro vai dizer: ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para minar essa nossa intimidade, esse nosso relacionamento com Deus. Então, a oração vai falar de persistência, de perseverança. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai registrar ali sobre uma viúva. Ela tinha uma causa, né? Existia um juiz ali naquele lugar que não temia Deus, não temia ninguém, homem nenhum. Mas de tanto aquela viúva insistir, persistir, perseverar, aquele juiz foi lá e atendeu a causa, julgou a causa daquela viúva. E ela saiu vitoriosa, porque ela perseverou, ela persistiu, ela continuou, ela não desistiu. Então Jesus vem falar a respeito de orar sem jamais esmorecer. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. O que não devemos é insistir em pedidos com motivos errados, motivos maus, visando tão somente os nossos próprios prazeres, os nossos próprios deleites. É o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebes. Por quê? Porque estamos pedindo com motivações equivocadas, tá? Pedindo com motivações equivocadas. Então, a gente precisa ter cuidado, porque quando não confessamos os nossos pecados, Provérbios capítulo 28, versículo 13, quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então, quando não confessamos, quando alimentamos sentimentos, ou ressentimentos, ou ódio, ou rancor, quando não perdoamos, tá? Quando não perdoamos, nossas orações podem ficar retidas, impedidas de serem respondidas. Não é que Deus não ouça,
Deus escuta tudo, Deus ouve tudo, mas nem todas as orações são respondidas. É o que Jesus vai dizer aqui na oração modelo que ele nos deixou, tá? Então, nosso cultivo diário, na nossa vida cristã, a vigilância, a oração tem que ser cultivada diariamente na nossa vida. Somos dependentes do nosso Deus. Se o próprio Jesus disse: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, orai, porque não sabe a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ficai atentos, ficai alerta. Se Jesus está dizendo isso, mais do que nunca precisamos estar atentos, vigilantes, em oração e perseverando, tá? Pois o nosso alvo é os céus e é para lá que estamos indo. Amém? Deus abençoe os irmãos.